Olá, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, Pastor Michel Mendonça. Mais uma mensagem aqui na nossa série dos dons espirituais. E se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal, não perca tempo. Compartilhe esta mensagem, compartilhe as outras mensagens, semeie o Evangelho aos muitos corações, aleluia. Que Deus venha te usar poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma alegria estar aqui compartilhando a palavra com você, aleluia. E Deus, Ele me moveu para organizar um seminário de dons espirituais. Então estou compartilhando aqui um pouquinho com você nessa série dos dons espirituais, mas também estou agendando para ministrar nas igrejas. Se você quiser convidar o pastor Michel Mendonça para estar indo até a sua igreja para ministrar esse seminário poderoso, entre em contato comigo, aleluia, pelo fone 55996 37 31 66. 55 996 37 31 66. Vai ser um prazer estar ministrando esse estudo, esse seminário na sua igreja, no nome do Senhor Jesus. E hoje nós estaremos vendo a respeito do dom do discernimento de espíritos. O dom de discernimento de espíritos. O dom de discernimento de espíritos é mais um dom ali na classificação dos dons de revelação. Já vimos o dom da palavra do conhecimento, já vimos o dom da palavra da sabedoria e agora o dom do discernimento de espíritos. Eu pesquisei aqui a palavra discernir. O que significa discernir? E o dicionário me informou assim, diz assim no dicionário: discernir significa perceber claramente, distinguir, diferenciar, compreender, entender. É uma habilidade divina de ver ou de ouvir no mundo espiritual. Então, discernir significa perceber claramente, distinguir, diferenciar, compreender, entender. Então, o que é o discernimento de espíritos? É a pessoa compreender, é discernir. O exemplo é se uma profecia, qual é a fonte? A fonte da profecia ou a fonte de uma manifestação. Ela vai ter o discernimento. Se o exemplo, uma profecia que eu citei, uma profecia, ela vem do Espírito de Deus, se ela é uma profecia que a fonte é o diabo, ou se a fonte é a própria carne, é a própria pessoa que está falando da boca dela. Então, a pessoa vai compreender nessa manifestação do discernimento de espíritos qual é a fonte ali que está por trás daquela manifestação. A pessoa pode ter discernimento das manifestações divinas, de manifestações de anjos, de querubins, de serafins. Também é ali discernir as manifestações malignas. Então, o dom de discernimento de espíritos é uma manifestação no campo dos espíritos. A pessoa vai ter, com a manifestação desse dom, o discernimento. E qual é a fonte daquela operação? Porque muitas pessoas não sabem. Há uma manifestação, mas ela não sabe julgar, não consegue entender, não consegue discernir se é algo da carne da pessoa, se é algo uma manifestação do Espírito de Deus ou se é uma manifestação do espírito maligno. Então, a pessoa vai conseguir entender um entendimento, esse entendimento sobrenatural da natureza dos espíritos, das atividades dos espíritos. Então, é muito importante
ter o dom de discernimento de espíritos. Porque como acontece muitas manifestações que é ditas serem manifestações de Deus, muitas vezes são manifestações demoníacas. E muitas pessoas não conseguem discernir uma coisa da outra, se realmente é uma manifestação de Deus ou se é uma manifestação demoníaca. No caso de uma profecia, não basta a pessoa receber uma profecia boa, umas palavras boas, tem que ver qual é a fonte. E o Espírito de Deus irá dar o discernimento se aquilo que está sendo falado, se é o próprio Espírito que está falando, ou se é algo maligno, ou se é algo da carne daquela pessoa que está profetizando. Então as coisas espirituais, queridos, elas são muito sérias. Quero citar um exemplo para você aqui de algo muito importante que eu quero falar com você agora. A palavra de Deus nos fala em Atos capítulo 16, do verso 16 ao 18, diz-nos assim: Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar da oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: São servos do Deus Altíssimo, esses homens que vos anunciam um caminho de salvação. Então, aquela jovem ali, ela tinha um espírito de adivinhação, e ela adivinhando dava lucros aos seus senhores. E então, quando a Bíblia diz, ela seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: São servos do Deus Altíssimo, esses homens que vos anunciam um caminho de salvação. Ela falava algo ruim? Ela falava palavras de maldições? Não, ela falava palavras boas. Era correto aquilo que aquela jovem falava? Sim. Eles eram homens de Deus, servos do Deus Altíssimo, e anunciavam o caminho da salvação. Aquilo que aquela jovem falava era algo bom, não é verdade? Mas preste atenção em algo. A Bíblia diz no verso 18: E fazia isso por muitos dias. E a Bíblia diz na sequência: Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora saiu. Aquilo que ela falava era algo bom, mas Paulo ficou perturbado dentro de si. Então houve ali um testificar, houve ali um aviso do Espírito Santo, que não era o próprio Espírito Santo que estava falando na boca daquela jovem, mas sim era um espírito maligno, pois aquilo que ela falava perturbou Paulo por dentro. Paulo ficou perturbado. E assim então, Paulo repreendeu o espírito de adivinhação daquela mulher, e a mulher ficou liberta. Então veja só como é importante a pessoa estar ligada com Deus, que Deus vai mostrar, Deus vai revelar qual é a fonte da manifestação ali, se é realmente do próprio Espírito de Deus, se é de um demônio, se é a carne da pessoa falando. Então, eu já falei isso e repito, não é simplesmente aquilo que fala, mas é saber, ter o discernimento qual é a fonte. Isso me lembra um testemunho de um pregador aqui do Brasil, há anos atrás, que eu ouvi, eu nunca me esqueci. O pregador estava num culto e após o término do culto ficou um grupo de pessoas ali, reunidas. E ele foi ver o que era então. E havia uma pessoa ali que estava falando em línguas. Só que aquelas línguas não desceu naquele pregador, não testificou naquele pregador. E então o pregador foi lá e repreendeu o demônio naquela pessoa que estava falando aquelas línguas falsas. E aí
Uma das pessoas diz: não, ela foi batizada com o Espírito Santo ontem. Até mesmo orou por uma pessoa paralítica e ela foi curada. Ela não está com demônio, ela é o Espírito Santo. Ela está falando em línguas porque é o Espírito Santo. E ali aquele demônio tentou enrolar o pregador, falando: meu servo, eu te dei o dom, eu posso te tirar esse dom e tal. E está repreendido o demônio. E aí, e falava aquelas línguas enroladas lá, imitando as línguas do Espírito Santo. E ele firme, que era demônio, e as pessoas ali na volta: não, é o Espírito Santo. Ela foi batizada e orou e a pessoa foi curada. E ele firme. Então ele foi lá e, digamos assim, prensou o inimigo contra a parede e disse: em nome de Jesus, saiam dela. E a hora que ele foi firme, o demônio disse assim: nós não vamos sair porque nós não somos demônio. E aí, mas para mim vocês já saíram. Repreendeu aqueles demônios mentirosos na vida daquela mulher e ela ficou liberta. Então veja só, queridos, são exemplos de ali a manifestação do discernimento de espíritos. Isso é muito importante. Então, o discernimento de espíritos é uma capacidade sobrenatural que Deus dá no âmbito dos espíritos. Ela vai entender ela vai entender a fonte da manifestação, seja de uma profecia, seja de alguma manifestação. Ela vai entender qual é a fonte, se a fonte vem de Deus, se a fonte vem do inimigo, ou se a fonte é o espírito humano, é a própria carne da pessoa. Então, espero que tenha ajudado você. Estou ficando por aqui, até a próxima. O próximo dom agora será o dom da fé, ok? Então, fique ligado, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Forte abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.